Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um vídeo aqui do Gerando Paz e eu fico muito feliz de saber que você está nos assistindo. A gente busca aqui postar conteúdo no sentido de ajudar pais e mães que têm os seus filhos entre os 15 e os 20 anos de idade, nessa fase bastante intensa, né? E se você quer fazer parte, se inscreva aqui no canal. Se você gostar do tipo de conteúdo que aqui tem, que você deixe o seu like, isso fortalece a gente enquanto comunidade, enquanto canal. E se você também quiser comentar ou tiver alguma dúvida, muitas vezes as dúvidas de vocês, elas acabam se transformando em vídeos aqui também. Por isso, interaja com a gente, é muito bacana quando você faz isso. Hoje o assunto que a gente quer tratar é algo muito significativo para o nosso tempo, tem a ver com a sexualidade dos nossos filhos. E a pergunta que a gente traz de início é essa: o que você faria se o seu filho chegasse para você e dissesse: pai, eu sou gay? Isso não acontece somente com os nossos filhos, as nossas filhas também. Isto tem acontecido bastante. Para a gente poder entender isso, esse primeiro vídeo a gente quer fazer ele quase como uma aulinha de história, porque são vários os fatores que envolvem essa realidade, ou seja, o fato de o meu filho, o seu filho, os nossos filhos buscarem para suas vidas uma qualificação de sexualidade no sentido da homossexualidade. E entre esses fatores está a conjuntura social, cultural. Existem alguns leitos que nos formam, né? Nós temos um leito edêmico, um leito genético, um congênito e um cultural social. E a gente não pode tirar o peso disso, o peso dessa estrutura social que está exercendo poder, força de alguma forma sobre mim e sobre a sua vida, porque muito dos comportamentos tem a ver com ideias, com valores. Esses valores sempre geram afetos, ou seja, sentimentos, e esses sentimentos vão ter implicação diretamente relacionada com o comportamento da gente. Para você entender o que eu estou querendo dizer, eu quero fazer só um timelinezinho. Na década de 50, alguns teóricos entenderam, na busca de uma revolução, uma mudança dos costumes do Ocidente, que esta revolução não seria possível alcançá-la do ponto de vista da força empregada, das armas, da imposição, que haveria a necessidade de que as pessoas aceitassem essas novas ideias e desejassem essas novas ideias. Para isso, foi entendido que havia 3 colunas que sustentavam o pensamento, a forma de ser e o comportamento do Ocidente, que era a ética judaico-cristã, a filosofia clássica grega e o direito romano. E esses camaradas entenderam que sem a destruição destas 3 colunas, qualquer revolução ficaria inviável. E aí começou-se um movimento de uma revolução cultural. E para isso eu quero citar um exemplo muito claro. Trata-se da formação da Escola de Frankfurt, que teve como objetivo justamente essa revolução. E eu quero citar um camarada que fez parte desse time, chamado Herbert Marcuse. Ele escreveu uma tese chamada Eros e Civilização. Nesta tese ele propunha que o mesmo fascismo que os Estados Unidos combatiam na Europa, ele tinha na figura do pai dentro da sociedade americana, dentro da célula máter americana. E também defendeu a ideia de que os Estados Unidos interferiam, se metiam em tantas guerras, porque ele tinha sido um país colonizado pelos puritanos reformadores ingleses, que puritano era sexualmente reprimido e que essa repressão sexual se manifestava de forma violenta na somatória dos indivíduos que compunham a sociedade americana. E aí, preste atenção, ele dizia que o pai era um problema, então a figura do pai ficou atacada, o modelo do pai ficou sob julgamento, e ele dizia que a repressão sexual era a causa última da violência. Ele imaginou que essa ideia iria causar um impacto em 20 anos. Para isso ele veio para as universidades americanas, passou a postular, dar aulas, e com o passar do tempo, em 1968, ou seja, 18 anos depois da tese, nós tivemos na Europa o ano que não acabou, 1968, né? A mulherada queimando sutiã e tal. E em 1969, nós tivemos algo marcante nos Estados Unidos, que foi o Festival de Woodstock. E no Festival de Woodstock havia uma rema, uma palavra lema, que era faça amor, não faça guerra, ou paz e amor. Essa ideia parece ser algo que surge, emerge das relações da juventude, das aspirações naturais da juventude na época. Mas se você for pensar um pouquinho, ela não é tão natural assim. Paz e amor é a antítese da tese do Marcuse.
Ou seja, uma vez que os Estados Unidos não faz amor, ele faz guerra. Então você deve fazer amor para não fazer guerra, como se fosse uma ferramenta contrária nesse processo. Por que eu estou delimitando este episódio histórico? Para você entender que a massa que se comporta a partir de uma mentalidade que poucos provocaram. Então, o que está acontecendo hoje na geração dos meus e dos seus filhos é que existe, além de outros fatores, uma forte imposição social para as pessoas se direcionarem na questão da homossexualidade. Existe também uma força cultural muito forte, ou até mesmo um processo contracultural trazido no coração dos jovens, onde isso parece ser algo bacana, mas não é só isso que está acontecendo, né? É só para você entender um pouquinho o que a sociedade tem de impacto quando o seu filho ou a sua filha chega para você e diz assim: papai, mamãe, eu sou gay. Existe também uma estrutura social direcionando a vida das pessoas e a escolha das pessoas. Não é a única, mas é também. E sobre esse aspecto, você, papai, você, mamãe, vocês têm que ficar atentos também sobre isso e entender o que está acontecendo, porque não é tão inocente assim. A cabeça do seu filho, da sua filha, está sendo bombardeado com a ideia de que isso é bacana, de que isso é valoroso, de que isso é legal, de que esse é o caminho. Então, para você entender essa ferramenta psíquica, essa estrutura social, essa máquina de produzir esse tipo de mentalidade. Como eu disse para vocês, esta não é a única, mas é uma forte ferramenta que tem produzido esse tipo de comportamento. A gente quer continuar um pouquinho mais falando sobre isso. Agora a gente vai falar de alguns aspectos emocionais ligados a este momento, a esta fala dos nossos filhos. Para isso, eu te convido a permanecer com a gente no próximo vídeo e a também deixar aí o seu recado, o seu abraço, a sua fala. Não perca esta sequência, ela vai estar falando sobre isso, exatamente, sobre a questão da sexualidade dos nossos filhos e filhas. Continue com a gente aqui no Gerando Paz. Até lá, beijo do Morango.